Vou orando enquanto o restante dos irmãos descem para a gente começar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor trouxe à igreja nesta manhã. Muito obrigado pela exposição que o reverendo nos trouxe. Que essa palavra possa encontrar morada nos nossos corações, Pai, e que tudo que for trazido também, agora nesse momento da classe dominical, todas as doutrinas e admoestações e exortações e também incentivos que a Tua palavra nos traz, possa nos encorajar a perseverar na Tua fé, na fé, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor possa fazer com que isso se torne verdade em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vou dar início, continuando, a capítulo 17 da Confissão de Fé. A gente está agora no capítulo que trata da perseverança dos santos, E depois da pregação da manhã e da aula do Davi na sessão anterior, até difícil, um pouco amedrontador. Pelo menos para mim a palavra trouxe muita coisa. Eu acredito que vai ter muita coisa aqui que eu vou trazer, que espero que o Espírito Santo trate no coração dos irmãos para fazer as conexões, porque eu acho que eu não sou capaz de fazer todas as conexões que são possíveis entre a pregação que a gente teve hoje de manhã e algumas das coisas que vão ser trazidas nessa sessão aqui, A gente teve na primeira sessão, na sessão anterior, que está até visível ali no slide, ele fala muito, o Davi trouxe, A sessão trata do chamado eficaz de Deus para aqueles que são seus, Ou seja, da eleição, A santificação deles e a questão que os santos, os verdadeiros crentes não podem cair, desse estado de graça, e que esses verdadeiros santos, os verdadeiros crentes perseverarão até o fim. E aí eu vou dar início lendo, essa segunda sessão do capítulo, que ele continua dizendo: esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia, do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Então, essa sessão aqui, ele vai mostrar que essa perseverança que a gente tem na fé, que os verdadeiros cristãos, crentes têm na fé, não é algo que provém deles mesmos, Assim como as nossas boas obras são aceitas diante de Deus pelo trabalho, pelo mérito de Cristo, assim também a nossa perseverança não é do nosso mérito, e sim, aqui ele vai trazendo aqui depois as questões, aquelas garantias que faz com que a nossa perseverança na fé seja assegurada, Então, a primeira frase ali que ele traz, que essa perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles. Então, aqui é a pergunta básica. Então, se não depende do nosso livre-arbítrio, do que depende essa perseverança, Da onde vem essa perseverança? Está lá em 1 Pedro 1,5, se vocês quiserem abrir. Eu vou ler até do 3 a 5, mas o foco mesmo é no versículo 5. 1 Pedro 1, do verso 3 até o 5. Eu vou lendo, quando os irmãos encontrarem podem ir acompanhando. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservadas nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, aqui a gente já vê claramente que essa perseverança, a gente é guardado, essa perseverança é assegurada, primeiro pelo poder de Deus, Não depende de nada que que a gente queira em nós mesmos, não é um desejo que vem naturalmente do nosso coração, nem é algo que é feito pelas nossas obras, como a gente viu num capítulo anterior, E sim, é assegurada pelo trabalho, pelo mérito de Deus, pela fidelidade dele e por diversos pontos que a gente vai trazer aqui. Eu até não vou me aprofundar muito, que a gente vai ver são 5 garantias, digamos, que ele diz da nossa perseverança na fé. E algumas a gente já tratou em alguns capítulos anteriores da confissão. Eu vou trazer aqui alguns pontos importantes de cada um, mas não vou tratar exaustivamente
como já foi tratado anteriormente, e vamos dar continuidade aí, né? Então não é colocado por essa doutrina que a gente não necessite de esforço, né, da nossa parte para a infalível perseverança na graça até o fim. Mas sim que nesse esforço podemos estar certos da vitória, pois é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar, segundo o beneplácito da sua vontade, conforme a gente encontra em Filipenses 2,13, né? Então a gente pode ver que o Deus que é soberano em relação aos fins, ou seja, a eleição, a salvação, a glorificação dos santos, ele também é soberano em relação aos meios. Como esse processo de salvação é realizado, como ele é dado na vida dos santos, como ele assegura isso para os santos que se encontram nele, né? Então, Deus não é só soberano em relação ao fim, mas também em relação ao meio, como tudo isso procede, né? E até trazendo, foi bom que o pastor deixou o gancho aí no final, quando ele falou sobre o livro, que ontem no estudo foi bem interessante, e eu queria abrir um parêntese, até ele não trata disso aqui especificamente nessa sessão, mas é legal a gente comentar a importância da igreja, né, nesse processo de perseverança dos crentes, pois ali, em certa forma, né, Deus ordena o corpo de Cristo como um dos meios para a guarda infalível dos eleitos. Como o pastor comentou ontem no estudo, a edificação da igreja, esse convívio dos santos, a pregação aos domingos, né, a palavra de Deus, o culto público, a questão também dos encontros dos santos, a exortação mútua, tudo isso faz parte também ali dos meios que Deus designou, né, para a manutenção do seu povo a perseverar na fé. Se os irmãos puderem abrir em Hebreus 3, 12 e 13, o autor da carta de Hebreus trata um pouco disso, né? Se alguém puder ler, até para não ficar... Então, traz aí, né, esse trabalho, uma dessas maneiras com que Deus faz com que os seus santos perseverem na fé, né, que é a exortação mútua dos crentes, a convivência mútua dos crentes, essa convivência onde um afia o outro, né, onde um traz à memória ao outro as palavras, as promessas, onde também somos exortados quando estamos em pecado, para que o nosso coração não se endureça aqueles erros, para o nosso coração não se endureça ao pecado, né? Então, vale a pena. Quem não esteve no estudo nesse último sábado, nos próximos aí, esteja presente, né? Então, aqui a gente já tem um ponto que é extremamente contrário a muitas teologias que a gente encontra hoje em nossos dias, né? Várias vezes a gente traz esse ponto contrário, que é exatamente para a gente, sabe, poder ter ali um balizador, né? Um balizamento de como isso se dá. A gente viu em vários outros pontos da nossa confissão de fé, né, do estudo, onde teologias que colocam o homem como com esse poder, digamos, de escolha sobre a sua salvação, esse poder de trabalho para que a sua salvação seja feita, né, que é pela força do seu braço que a sua salvação seja feita. Então a gente vê aqui que se num momento esse tipo de teologia que parece dar algum poder para o homem, onde o homem tem esse poder de ligar ou desligar a chave da soberania de Deus, onde ele pode escolher se ele é salvo ou não, onde ele pode escolher se ele quer pecar ou não, né, digamos assim. A gente vê que o desdobramento lógico disso é que o homem também é dependente da sua perseverança na fé. Ou seja, o que começa, digamos ali, com uma teologia que, de certa forma, engrandece o homem, quando a gente vê o seu desdobramento lógico, natural, na verdade é uma teologia que pesa sobre o homem, que não dá a ele garantia nenhuma, que apresenta um salvador fraco, um salvador débil, uma salvação que não é eficaz, e que torna o homem totalmente dependente de si mesmo para encontrar qualquer tipo de salvação ou de mérito diante de Deus. E a gente vê que nada disso está de acordo, né, com a teologia bíblica, nada disso encontra respaldo a uma análise até superficial da Bíblia, né? Então esse tipo de teologia apresenta um salvador fraco, que oferece uma fé vacilante e nenhuma garantia de vitória sobre os nossos inimigos. O diabo, o mundo é a nossa própria carne. Por isso, a palavra de Deus coloca claramente que a perseverança dos santos não se deve à sua própria força ou às medidas de graça já recebidas,
mas somente a graça divina do princípio ao fim. Então é importante a gente reconhecer que em nós mesmos, né, a gente é completamente fraco e totalmente insuficiente para resistir aos inimigos que se levantam contra nós. O diabo, o mundo e a corrupção dos nossos próprios corações, né? Que a gente não pode nem ficar, digamos, um dia, uma hora, né? Quanto mais um dia sem pecar, que nada disso é possível ao homem, senão pela obra substitutiva de Cristo, né? E expiatória de Cristo. Eu queria que os irmãos abrissem aí Judas 24, né? Onde o autor aí trata especificamente disso, né? Sobre quem guarda a gente dos tropeços, quem guarda a gente no nosso caminhar. Quem encontrar puder ler, Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com reputação imaculada diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os céus. Amém. Então, aí a gente vê, né? Quem é que é poderoso para nos guardar dos tropeços? É o próprio Deus. Esse poder não está em nós, esse poder está em Deus. E Ele sim que vai nos apresentar, não somos nós que vamos nos apresentar, mas Ele vai nos apresentar imaculados em exultação diante da sua glória, né? E o pastor até estava trazendo, eu trouxe uma anotação, não sei se eu vou conseguir trazer a conexão que eu fiz aqui na minha cabeça para os irmãos, mas quando o pastor estava trazendo ali do Salmo 23 e a questão também da soberania de Deus e a responsabilidade humana, né? Que a gente encontra ali em Provérbios 16, 9, que a gente vai estudar, o pastor vai expor mais à frente, né? Onde a gente vê que o homem pode planejar seus passos, mas... Vamos lá, abrir aí para mim, por favor, para eu não falar, não ler erradamente. Provérbios 16, 9, ele diz, né? O coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E a gente vê ali, eu fiz até quando o pastor estava comentando sobre o Salmo 23, eu viajando um pouco aqui, eu fiz essa conexão, né? Que é onde diz ali que o Senhor nos guia, né, pelas veredas da justiça, que às vezes a gente vai andar por vale da sombra e da morte, mas em que todo momento quem está guiando esses passos é o Senhor, é o pastor. Então, por mais que a responsabilidade humana de caminhar, de se esforçar para que essa perseverança, para que se obedecer aos mandamentos de Deus, é Deus quem está guiando esses passos, é Deus quem está guiando a gente pelas veredas da justiça, é Ele quem nos leva através ali dos caminhos tortuosos, do vale da sombra e da morte, né? E quando a gente é deixado a nossa própria força, quando a gente se apega à nossa própria força, a gente é como Pedro, né? Pedro lá em Mateus 26, 33 disse, né, que ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Ali Pedro estava se fiando em sua própria força, não se apegando à obra de Cristo, ainda não tinha completo entendimento do que Cristo estava fazendo, e falou, não, eu vou contigo até o fim. E no primeiro contraponto que ele encontrou ali, ele já negou, para uma pessoa que, digamos, não era relevante para a situação, para a época, uma serva, uma mulher que não tinha uma palavra válida. No primeiro contraponto ele, não, eu não estou com ele não conheço, nunca fui dele. Então, quando ele se fiou na sua própria força, ele não conseguiu resistir, né? E por pouco, se não fosse a intercessão de Cristo, ele poderia, e a eterna eleição, né, soberania de Deus, ele poderia, por exemplo, ter o mesmo final de Judas, mas não. A graça sustentadora de Cristo foi o que fez com que ele perseverasse, né? Então, assim, somos nós, quando nos fiamos em nossa força. A nossa perseverança, portanto, como a confissão declara, não depende do nosso próprio livre-arbítrio. Então, a nossa perseverança não é nossa, e sim provém de Deus. Não temos poder em nós mesmos, e a nossa segurança é maior quando estamos profundamente conscientes da nossa própria fraqueza e mais inteiramente dependentes da graça divina. Pois quando somos fracos, então somos fortes. E aí sempre entra um contraponto, né, que é sempre colocado, pelo menos eu, pela primeira vez que eu vi essa teologia, aquele contraponto. Então se não depende de mim, eu posso de alguma maneira viver de qualquer forma, como pela própria aquela interlocução que Paulo traz em Romanos, né, e é a acusação que muitas vezes se traz a perseverança dos santos. Então pode-se viver de qualquer forma, ou então aqueles que abandonam o evangelho, que o Davi até já trouxe a explicação na aula
passada, que verdadeiramente não eram crentes, aqueles que acabam por decair final e totalmente, né? Mas essa outra interjeição sempre aparece, né? E o Alexander Rod, né, um teólogo reformado, ele comentando essa seção da confissão, né? Ele diz que a doutrina genuína não é que a salvação é infalível, tendo nós uma vez cridos, mas que a perseverança em santidade é infalível, tendo uma vez realmente crido. E a gente vê isso em 2 Timóteo 2,19. Se os irmãos puderem abrir aí. Para entender essa inferência lógica aí que o Rod diz, né? Dizendo que não é a salvação que é infalível, mas que é a perseverança em santidade que é infalível, se realmente a gente tem crido. 2 Timóteo 2,19 diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E aí também, 2 Coríntios 5, 14 e 15, diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, essa acusação que muitas vezes é feita, a doutrina da perseverança dos santos, que é uma doutrina que muitas vezes pode afastar o homem da vontade e a disposição de ir para a prática da santidade, né? A gente vê ao contrário, que aqueles que são realmente crentes têm essa perseverança garantida exatamente porque o coração deles foi transformado, porque a fé deles é verdadeira. E eles vão perseverar até o fim. Não que eles não vão pecar, como a gente vai ver na próxima sessão, né? Mas que esses pecados, uma vez sendo verdadeiros crentes, são pecados que vão trazer tristeza ao seu coração, são pecados que vão ser disciplinados por Deus, são, às vezes, até pecados graves, que em alguma medida vão ter as graças de Deus restringidas em suas vidas, como a gente vai ver também na próxima sessão. Mas, principalmente, eu acho que o grande ponto aqui, desse contraponto, é que essa doutrina da perseverança, ela não obscurece, ela não... Até voltando um pouquinho, porque muitas vezes usam como contrapontar, mas a Bíblia diz para você não pecar, orar e vigiar, e eu apresento isso como uma prova de que seria possível o crente cair dessa graça. Mas, na verdade, essas advertências ou chamadas bíblicas ao abandono do pecado é a maneira com que Deus usa para que seu povo não abandone a fé. Então, quando a Bíblia diz: vigiai e orai, apartai-vos da aparência do mal, quem julga estar de pé, cuidado para que não caia, não nos deixe cair em tentação, como o Senhor nos ensinou na oração, na verdade são avisos que vão trazer ao verdadeiro crente aquele despertar, aquele estalar, para que ele abandone práticas que não estejam de acordo com os mandamentos de Deus, para que ele abandone práticas que não estejam de acordo com o que o Senhor quer que eles vivam, né? Então, na verdade, esses avisos e essa certeza da perseverança é uma prática que aponta para a santidade, porque os verdadeiros crentes vão andar em santidade, abandonando aqueles pecados, porque eles têm a vontade de agradar a Deus, né? Então, quando o verdadeiro crente está persuadido de que nada será capaz de separá-lo do amor de Deus, mais ele será levado a viver de modo a glorificar a Deus. Não sei se os irmãos conhecem, eu acredito que a maioria conhece o John Piper, um pastor americano, e ele tem lá não é uma doutrina, mas uma fala dele que muitas vezes é apelidada de hedonismo cristão, onde ele diz quanto mais o crente está satisfeito em Deus, mais o crente está alegre em Deus, mais ele glorifica a Deus. E essa é a verdade aqui da perseverança dos santos. Aqueles que são verdadeiramente santos, eles vão olhar essas advertências, vão olhar as exortações bíblicas, vão receber as exortações dos irmãos, vão se afastar daquilo, vão se alegrar e se satisfazer mais em Deus, trazendo mais glória a Deus. Então, na verdade, essa doutrina da perseverança não é uma doutrina que vai afastar o crente, o verdadeiro crente, né, da busca por santidade. Pelo contrário, ele vai deixar o verdadeiro crente alerta aos cuidados que a Bíblia exige, vai trazer ao verdadeiro crente alegria nos mandamentos e vai trazer a ele a vontade de glorificar a Deus, né? Essas exortações, chamados, admoestações e alertas, como a gente viu na aula passada, não é um aviso para que o verdadeiro crente
cuide para que não perca a sua salvação ou caia da graça, mas é um chamado para sermos aquilo que Paulo nos pede em 1 Coríntios 15, 58. Se os irmãos puderem abrir. Quem encontrar primeiro pode ler. Então tá aí, né? O verdadeiro crente olha para essa verdade da Escritura. Ele permanece firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. Por quê? Porque é pelo trabalho dele que ele vai ser salvo, porque é pelas obras que ele faz que a segurança dele está? Não. Porque o trabalho no Senhor não é vão, porque é a obra de Cristo que valida tudo aquilo que o crente está fazendo para a glória de Deus, né? E aí eu tentei fazer esse apanhado aqui rápido, meio que geral, sobre a questão da eleição, né? Sobre como os santos permanecem, né? E na fé, não pela força deles, não pelo livre-arbítrio, não por uma vontade inerente deles, mas não pela eleição de Deus, pelo que Deus fez. E aí, então, a gente passa para a segunda parte, que seria, então, como é que isso é garantido na vida do crente? Se isso não depende do crente, se não é o crente que faz, se não é o crente que é através das obras dele, se é através da obra de Cristo, então, como é que a gente pode ter essas garantias? Como é que a Bíblia apresenta essas garantias? Como eu posso saber que eu sou salvo, que as minhas obras são aceitas, que eu vou perseverar até o fim? E ele apresenta aí 5 pontos na nossa confissão de fé, né? Para esse ponto. A maioria deles já foi tratado de uma maneira ou outra em capítulos anteriores, então eu vou passar rapidamente por cada um deles, né? E o primeiro ponto que ele coloca logo ali após, né? Que essa garantia vem da imutabilidade do decreto da eleição. A perseverança dos santos é garantida pela imutabilidade do decreto da eleição. Como vimos no capítulo anterior, essa doutrina afasta que a salvação pode ser obtida ou mais assegurada de acordo com o nosso desempenho ou obras. Porém, nossa segurança está firmemente garantida pela promessa de Deus. E aí eu vou usar aqui também, que a gente já tinha estudado isso, né, no capítulo 3. Eu vou ler rapidamente a seção 8 do capítulo 3 da Confissão, onde ele diz: a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, a todos que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humildade e diligência e abundante consolação. Então aqui a gente vê novamente que o Deus que é soberano em relação ao fim, à eleição, à glorificação, ele é soberano também em relação aos meios. Então, já através da imutabilidade do seu decreto, ele vai fazer com que os meios necessários para que o crente persevere, esses vão ser disponibilizados ao crente para que ele possa garantir a sua salvação, né? Então, esse propósito de Deus finalmente conceder a salvação ou vida eterna aos seus escolhidos, necessariamente inclui uma determinação de fazer tudo o que é necessário para torná-los aptos para desfrutar dela e para preservá-los em meio a todas as armadilhas e tentações para a plena posse dela. Aí, abrir 2 Tessalonicenses 2,13. Quem achar pode ler também. Então tá aí, né? A imutabilidade do decreto de Deus, que escolheu os crentes desde o princípio para a salvação. E aí, pela santificação e fé na verdade, essa salvação vai ser garantida, né? É um comentarista da Confissão de Fé, um teólogo comentarista da Confissão de Fé, Robert Shaw, faz um comentário interessante sobre esse ponto. Agora, se alguém incluído na eleição da graça finalmente perecesse, o propósito de Deus seria, naquele caso, frustrado, e em todos os casos em que tal evento ocorresse. Mas seu propósito, originando-se de si mesmo, ou seja, do próprio Deus, e sendo totalmente independente das suas criaturas, ou seja, não depende nada da gente, deve ser imutável como é a natureza de Deus. Por isso ele proclama com majestade divina: eu sou o Senhor e não mudo. Meu conselho permanecerá
e farei toda a minha vontade. Então aqui está a primeira garantia, né, de que aqueles que são verdadeiramente crentes vão perseverar na fé, pela imutabilidade do decreto de Deus, pela imutabilidade do ser de Deus, pela imutabilidade das suas promessas. A gente pode ter a certeza que a gente vai perseverar na fé, aqueles que são verdadeiramente crentes, né? E aí o segundo ponto que ele traz ali, logo em seguida, né, que é outra garantia que a gente tem, que essa perseverança na fé procede do livre e imutável amor de Deus Pai. A imutabilidade de Deus indica que o amor de Deus não depende de nossas obras ou méritos. Esse amor é incondicional e antecede qualquer resposta humana. Aí vamos ler dois textos. Quem puder abre em Malaquias 3:6 e outra pessoa em Jeremias 31:3. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então a gente vê que esse amor de Deus Pai ali que está diretamente ligado, né, aos decretos da eleição, onde Deus elege os seus amados e ama eles, e pela imutabilidade do ser de Deus, esse amor não muda e é levado até o fim, né? E a gente vê lá esses decretos da eleição em Romanos 9:13, né, onde Paulo cita Malaquias 1, quando ele diz: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. E a gente vê, eu até peço licença para os irmãos trazer um exemplo meu, eu acho que eu já trouxe em outra aula aqui, e não sei, eu vim de uma casa que não era cristã, né, de uma família que não nasceu em berço cristão. Minha mãe foi a primeira a ser convertida ao Senhor, e com isso Deus foi trazendo os outros membros da família. Eu não sei como é a experiência, de repente, de já nascer num lar cristão e como é que isso se desenvolve dentro de um lar cristão. Mas eu já trouxe, acho que esse exemplo, muitas vezes eu tinha discussão com a minha mãe me obrigava a ir à igreja, e eu cheguei a ponto de falar: não, eu odeio o seu Deus. E aí a gente vê, me lembra o que o pastor falou agora na pregação anteriormente, desse amor imutável de Deus, do perdão de Deus, né, às nossas vidas, porque se Ele não nos amasse primeiro, nós nunca nos achegaremos a Ele. Então esse amor imutável de Deus Pai na eternidade, eu vejo que se dependesse de mim, isso nunca seria possível. Eu nunca veria com bons olhos esse amor se Ele não tivesse transformado o meu coração, se Ele já não tivesse me chamado desde a eternidade, proporcionado ali um tempo certo para que aquela palavra chegasse a mim. E eu vejo, a gente vê assim a providência de Deus. Eu acho que eu já contei para alguns irmãos que minha mãe chegou ao Evangelho, eu acho que da forma mais, digamos, boba possível, um panfleto deixado no para-brisa do carro para ir num culto. Então a gente muitas vezes não sabe ali a maneira com que Deus usa da providência dele para alcançar aqueles que são seus, né? Mas a gente vê que quando ele elege ali, a eleição dele na eternidade é feita, aqueles com que ele amou, com que ele chamou, vão encontrar, e aquele amor dele não muda, é eterno, e vai fazer com que os eleitos cheguem a ele, sejam mantidos até o dia da volta de Cristo, ou o dia da nossa morte, né? Eu até coloquei aqui também a nossa questão como pais também, a nossa repetição com os filhos, né? Até lembrando da questão das exortações que Deus faz. A gente sabe do nosso amor para os nossos filhos, a gente orienta eles para que eles nos amem de volta, e demonstrando aquelas exortações são para poupar eles de caminhos errados, e a gente espera que eles obedeçam, e a partir do que quando os filhos amam os pais de volta, eles entendem que aquela exortação é para o bem deles, eles obedecem de bom grado, né, aquelas exortações, por causa daquele amor dos pais para com eles, né? Então essa é outra garantia que o crente tem, que é o livre e imutável amor de Deus Pai. Então, por Deus ser imutável, o amor dele ser imutável, aqueles com que ele ama, o amor dele por eles nunca vai mudar, não vai nem diminuir nem aumentar, porque é um amor eterno, perfeito. Então essa é outra garantia que os crentes têm na perseverança da fé. A terceira garantia que a nossa confissão de fé nos apresenta, né, é a eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo. Aqui ele traz 2 pontos, né? Tanto o mérito do trabalho, da obra de Cristo, quanto a intercessão contínua de Cristo
pelos seus santos, né? O mérito de Cristo, então, a confissão traz o destaque para que a nossa perseverança dos santos é assegurada pelas obras de Cristo, ou seja, pela sua vida perfeita e obediência, que cumpriu a lei em nosso lugar. E na cruz, ele não apenas fez a provisão para o perdão dos pecados, mas também garantiu a justiça que é imputada aos eleitos, e uma justiça que nos sustenta, como está lá em Romanos 8:34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E até o texto, né, esse texto que ele pegou o meados aí, está diretamente, você vê como abrindo um parênteses aqui, uma garantia é atrelada à outra, né? Como toda a escritura é perfeitamente costurada por Deus, a gente vê como não tem como ter uma garantia se a outra não tivesse acompanhada ali, né? E você vê que até o texto que ele utiliza aqui para confirmar a eficácia, o mérito da obra de Cristo, né? Ele está dentro, nesse texto de Romanos 8, que fala do amor de Deus, né? Que quem nos separará do amor de Deus será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente vê como uma coisa é ligada à outra, que não tem como separar. E da mesma forma como esse mérito de Cristo, a obra perfeita que ele fez, nos assegura, a intercessão também assegura que os crentes sejam preservados contra qualquer acusação ou condenação futura, pois ele é o mediador entre Deus e o homem. Toda a doutrina que trata da imputação da justiça de Cristo ao seu povo, aos crentes, ou seja, as iniquidades de todo o seu povo, foram colocadas sobre ele, e como sua fiança, ele levou seus pecados em seu próprio corpo no madeiro. Então aqui a gente tem que Cristo fez a satisfação por todos os pecados do seu povo. Então, sendo assim, não há necessidade de um trabalho extra que o crente precise fazer para que ele precise assegurar sua salvação. Não existe trabalho extra. O trabalho para a salvação já foi assegurado em Cristo. A imputação da justiça dele já está garantida àqueles que são deles. A preocupação, digamos assim, é viver para a glória do seu Salvador, fazendo aquilo que o glorifica. É aquela resposta ao amor de Deus, vivendo de uma maneira que glorifique a Ele. Como diz em Hebreus 8:12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então aqui mostra que aqueles que são eleitos, os pecados foram totalmente expiados, cobertos, não vão ser lembrados no dia do juízo. Cristo já pagou por todos eles, né? Se alguém puder ler também Isaías 43:25, eu apontei aqui, mas acabei não colocando. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. A gente leu hoje de manhã, né? Eu anotei aqui enquanto a gente lia, porque logo me lembrei. Então Deus apaga os nossos pecados. Os nossos pecados ele não lembra, e trouxe ali na hora que o pastor estava pregando a questão da nossa necessidade de perdoar também os nossos irmãos, né? Olha o tamanho do perdão, da graça, da misericórdia que Deus derramou sobre nossas vidas, que somos ofensores tão pesadamente, fomos, né? E constantemente ofendemos a lei de Deus. E quanto mais aqueles irmãos que nos ofendem, nós não devemos perdoar. Isso me chamou muito a atenção quando o pastor estava expondo a palavra hoje de manhã, né? Então, se os crentes pudessem decair da graça e perder essa salvação, essa promessa de Hebreus 8:12 seria por lógica falsa. Então, se existisse a queda do crente, uma promessa como essa na Bíblia seria totalmente falsa e transformaria essa carta bíblica como não verdadeira, ou anularia mesmo a validade da Bíblia, né? Então a gente vê assim que, assim também teria Cristo morrido em vão, o sacrifício não seria eficaz e não haveria segurança alguma na salvação proposta por ele. Então, como a gente disse, uma teologia que não apresenta os deuses da Escritura, que não apresenta esse Deus que é totalmente capaz de não só assegurar a nossa salvação, mas como realizar os meios para que essa fé persevere e chegue ao dia final, seria um Deus fraco, uma fé vacilante, e não teria nenhuma garantia de vitória sobre os nossos inimigos. Então a gente vê, quando a gente vê a teologia fiel à Bíblia, comparada a teologias que a gente encontra aí, a gente vê que a robustez, né, da nossa confissão de fé, porque é totalmente baseada nas Escrituras.
E aí, trazendo o outro ponto que ele traz, né, além dos méritos do trabalho de Cristo, a questão da intercessão contínua, né? Então, além do sacrifício, Cristo é o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós continuamente, como Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele intercede por cada um dos seus, assim como fez com Pedro, né? Como a gente deu exemplo. Como ele disse para Pedro, orei para que sua fé não desfaleça. Então, temos ali no Evangelho de João o maior exemplo dessas petições de Cristo por seus seguidores. Não só os seguidores dele naquele tempo, né? Mas pelos que viriam a crer, como está em João 16:20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que crerão em mim pela sua palavra. A intercessão de Cristo é fundamentada em sua morte, e principalmente na sua morte satisfatória e justiça meritória, sendo prevalente e eficaz para obter para o seu povo tudo o que ele pede em seu favor. Então, por isso que essas duas coisas estão juntas, o mérito de Cristo e a intercessão de Cristo. Porque a intercessão de Cristo só é totalmente eficaz pelo mérito da obra dele ser totalmente perfeita. Como está em João 11:42, quando ele diz, né, em oração, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que eles creiam que tu me enviaste. Cristo, em oração ao Pai, né, diz que ele orou assim para eles crerem, para a gente crer que foi Deus que nos enviou, mas que ele é sempre ouvido pelo Deus Pai, né? Então esse aí é o terceiro ponto. Agora entrando no quarto ponto, né, que apresenta como uma garantia dessa perseverança da fé, que a gente encontra nas Escrituras, né, que é a permanência do Espírito e da semente de Deus nele. E aqui é legal que completa, digamos, você vê que a salvação, como a gente já tratou de pontos, é um trabalho da Trindade, né? A gente falou da eleição de Deus Pai, do trabalho, da obra redentora e da intercessão de Deus Filho, do Cristo, e agora da permanência na fé pelo trabalho contínuo do Espírito de Deus e da semente de Deus na vida do crente, né? Então, essa perseverança do crente é garantida pela habitação constante do Espírito na vida dele. Como é dito na Escritura, né, nós temos o selo do Espírito Santo que atua para assegurar que os crentes permanecem em Deus. Essa é uma obra interna no coração individual de cada crente, além de um processo contínuo em que o crente é fortalecido, sendo capacitado para persistir. Efésios 1:13-14, quem puder. Efésios capítulo 1, 13 e 14. Quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então aqui, Paulo não podia ser mais claro, né? Em relação à nossa salvação, a gente tendo crido, a gente foi selado com o Espírito Santo da promessa, e esse Espírito Santo é o penhor, né? A garantia da nossa salvação, até o resgate no dia de Cristo ou no dia da nossa morte. Então, esse Espírito Santo é uma garantia de que nós somos deles. Essa habitação do Espírito Santo de Deus na vida do crente, onde o crente é conformado cada vez mais à imagem de Cristo, onde o crente cada vez mais ama a lei de Deus e quer se afastar daquilo que não está de acordo com a lei de Deus, é um penhor, é uma garantia de que a gente vai perseverar até o fim, né? Então, a habitação do Espírito Santo assegura a perseverança, pois vem para nos tornar santos, guardar-nos e conduzir-nos à glória. De novo aqui usando um comentário de Robert Shaw sobre esse trecho, por eles são selados, pelo Espírito Santo, né? Os crentes são selados para o dia da redenção. Ele é o penhor da sua herança futura. O penhor é uma parte dada como uma segurança para a futura posse do todo. E como o Espírito Santo é para os crentes o penhor da herança celestial, isso deve implicar a máxima certeza de sua bem-aventurança futura. Então, aqueles que são selados com o Espírito Santo têm essa certeza da eternidade na presença de Deus. Ficando, então, bem claro que a habitação do Espírito no cristão é a garantia de que ele pertence a Deus e que Deus completará a obra de salvação nele, sendo esse selo irreversível. Romanos... E aí eu vou ler rapidinho, Paulo faz essa contraposição também, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aí estão aqueles que muitas vezes se achegam ao Evangelho, mas vêm abandonar, porque não tinham esse selo, né?
ou aqueles que nem se achegam ao Evangelho, né? E é bacana aqui também que ele usa, né? A nossa confissão de fé usa a questão da imagem da semente, como o Davi trouxe na sessão anterior, a parábola do semeador, né? E aqui ele usa de novo, a confissão de fé usa a imagem da semente, né? Que é uma semente de Deus neles, que o Espírito Santo é uma semente de Deus na gente, né? Eu queria abrir em 1 João 3,9, quando João traz também essa ideia. Acredito que, por conta também dele ter ouvido, né, a parábola do semeador, onde ele diz lá em 1 João 3,9, eu vou ler, os irmãos acompanhem: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E Calvino, comentando esse versículo específico, ele diz assim: o que o apóstolo tem em mente é a mesma coisa que a semente de Deus. Pois o Espírito de Deus de tal modo forma os corações dos santos para santas afeições, que a carne e suas concupiscências não prevalecem, mas sendo subjugadas e postas, por assim dizer, sob um jugo, são contidas e restringidas. Em suma, o apóstolo atribui ao Espírito a soberania dos eleitos, o qual, por seu poder, reprime o pecado e não permite que ele governe e reine. Então, aquela semente da eternidade, através do Espírito Santo, já é plantada no coração do crente, e ela não pode ser retirada, não pode ser abafada, não pode ser sufocada pelos espinhos. Essa é a semente que assegura a perseverança na fé e a salvação final. E aí o último ponto, né, que ele traz, o quinto ponto que a nossa confissão de fé traz, conforme ali no slide, é que ela é assegurada, ela é garantida pela natureza do pacto da graça. A gente teve um capítulo, né, da sessão, vale a pena até rever, onde a gente tratou bem a questão do pacto de obras, pacto da graça. Então vou trazer aqui rapidamente, né, a questão do pacto da graça. Vou resumir trazendo a sessão 3 do capítulo 7, onde trata sobre isso, né? O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida pelo pacto das obras, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Então a gente pode colocar assim de forma bem resumida, que esse pacto é um compromisso de Deus em salvar um povo para si mesmo, fundamentando-se somente em sua fidelidade e graça. Deus prometeu redimir e preservar aqueles a quem escolheu, e por isso a salvação dos crentes está fundamentada na fidelidade de Deus ao pacto e não nos méritos e realizações do próprio crente. Se alguém puder abrir em Jeremias 32, 40... Então a gente vê claramente que é dentro dessa estrutura do pacto de graça que essa redenção é aplicada, e por isso a perseverança na fé é garantida, né? Como vimos, esse pacto é sustentado pela fidelidade de Deus, através da sua aliança irrevogável, que assegura a perseverança dos eleitos, pois é o próprio Deus quem sustenta e cumpre todas as promessas. Não depende da fidelidade do homem, mas da fidelidade, mutabilidade, amor e graciosidade do próprio Deus, né? O teor dessa aliança, desse pacto de graça, é claramente expresso, né, nesse texto de Jeremias 32, 40. E esse texto, né, de certa forma, lembra também ali o texto de Paulo em Filipenses 1,6, quando ele diz que estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Certamente, acredito eu, né, não tem como dizer certamente, mas acredito que Paulo devia ter, de certa forma, esse texto de Jeremias em mente, né? Quando diz que Deus faria com eles aliança eterna, segundo a qual não deixaria de fazer bem ao seu povo, em que ele colocaria, ele mesmo colocaria, não viria do próprio homem, mas que ele colocaria o temor, né, no coração deles, para que eles nunca se apartassem de Deus. Então, por isso, Paulo pode dizer com tanta certeza que está certo que aquele que começou a boa obra, aquele que chamou, aquele que elegeu, aquele que trouxe, deu início àquela boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque essa boa obra, esse pacto está firmado
na pessoa de Deus, nos atributos de Deus, e não de maneira alguma em quem é o homem. Então, é digno de nota que aqui não é apenas uma promessa de afeição constante de Deus para com seu povo, para que ele nunca se afaste deles, nunca pare de lhes fazer o bem, mas também uma promessa de que ele colocará o temor em seus corações, para que não se afastem dele. Deus não apenas promete que continuará a ser gracioso com eles, se eles continuarem a temê-lo, mas também se compromete a colocar seu temor em seus corações, ou a conceder-lhes tais comunicações de sua graça para que os preservem de cair. A certeza da perseverança dos santos não poderia ser expressa em termos mais fortes. Ou seja, a perseverança dos santos, em nenhuma maneira, como a gente viu desde lá do começo, né, por mais que tenha passado rápido, acredito que deu para ficar bem claro, não vem do livre-arbítrio do homem, não vem do desejo do homem em ser fiel a Deus, vem desses pontos todos que a gente veio tratando, né? Do selo do Espírito Santo, a semente de Deus plantada em nós, o amor de Deus expresso ali em Cristo, a intercessão e o mérito de Cristo, a eleição, né, na eternidade de Deus, e por fim, o pacto da graça, o pacto que Deus fez com o seu povo. Tudo isso, diante da imutabilidade de Deus, faz com que os verdadeiramente crentes, os verdadeiros cristãos, não possam não perseverar, que eles vão com certeza perseverar até o fim. E aí, finalizando, né, trazendo aqui umas conclusões, a gente tratou muito aqui na questão da parte teórica, digamos assim, queria trazer algumas coisas que pudesse trazer a gente a refletir de maneira mais prática, né? Então, essa perseverança dos santos, apesar de não ser dependente do que fazemos, é certo que será uma batalha por todas as nossas vidas. Porque essa perseverança nos verdadeiros crentes vai trazer a uma busca por santidade, uma busca na luta contra o pecado. Então, uma batalha que vai exigir tudo de nós. Por mais que o resultado, digamos, não dependa das nossas forças, a questão da eleição, da salvação e da nossa glorificação não dependa da nossa força, é um trabalho que, se for verdadeiro na vida do crente, se a gente pode de alguma maneira medir se isso é verdadeiro na nossa vida, é se a gente está aplicando tudo que existe em nós para que aquilo seja verdade, né? Para que a gente lute contra os pecados, lute contra aquilo que não provém de Deus em nossas vidas. A Escritura nos ensina, né, que o verdadeiro crente, diferente de um mero fingidor, nunca se afastará até que essa batalha seja vencida e o objetivo seja alcançado. E essa vitória, como mostra a Escritura, já está garantida por Cristo. Por não ser por nossa força, por ter sido garantida por Cristo, a gente sabe, como o pastor disse no culto, vai ser completado aquilo que a gente não conseguiu, vai ser completado no dia da nossa morte, ou no dia da volta de Cristo, né? Então, como o Senhor disse aos seus próprios discípulos, em João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, o Senhor que diz, eu lhes dou a vida eterna, esse Senhor que diz que dá aos seus discípulos a vida eterna, é o mesmo que pode garantir que jamais perecerão e ninguém arrebatará aqueles que são deles da sua própria mão. Então, são palavras do próprio Cristo, onde ele garante que aqueles que são deles nunca vão ser retirados da mão dele, né? Então, de que maneira isso pode afetar a nossa vida? Trazendo, assim, para uma reflexão minha, pessoal, que queria compartilhar com os irmãos, é que, em primeiro lugar, isso nos leva a permanecer em temor a Deus e nos leva a verdadeira e profunda adoração centrada em Deus, né? Que a gente vê o quanto Deus nos amou, a gente pode perceber o quanto, da onde Deus nos tirou, onde Ele nos colocou, e quanto a gente é dependente dele para que tudo isso seja continuado, né, em nossas vidas, o quanto a gente precisa, é claro, se esforçar, mas que a maravilhosa obra que ele realizou em nossas vidas, né? Outro ponto é que nos ajuda e nos protege a não brincar, né, no caso, com as coisas divinas, a não brincar de ser igreja, a não levar levianamente esses momentos de culto, não levar levianamente os momentos de reunião de igreja, do corpo de Cristo, e até na nossa vida, no dia a dia, né? A gente tratar com a verdadeira seriedade a única coisa que é eternamente importante, né? Que é a vida, nossa vida, a vida dos nossos filhos, dos nossos irmãos em Cristo, né? Que muitas vezes a gente deixa o pecado tomar conta, seja por preguiça, seja por distração, por qualquer outra coisa, e quando a gente tem essa questão da perseverança dos santos, né? A questão da perseverança, a gente vê que uma obra de Deus, então isso nos ajuda a não levar de maneira leviana tudo isso, né?
um terceiro ponto que eu já meio que citei no primeiro, né, que deve nos deixar admirados da nossa própria salvação, todo esse trabalho que Cristo realizou de maneira perfeita, isso nos deixa completamente apaixonados, digamos assim, mas mais que apaixonados, um amor ali que brota do nosso coração para que a gente se maravilhe com aquilo, né? Eu não vou lembrar exatamente a citação, estava lendo ontem, eu vi uma citação que a fé cristã é uma fé que não é só emoção, exige a razão, mas que também não é uma fé que é só racional, uma fé que exige a nossa emoção. Então, quando a gente olha para a obra de Cristo, a gente olha o que Cristo fez e a garantia que Ele nos dá, a gente pode se emocionar e ficar maravilhado com isso, né? E por fim, né, ela nos deve dar a confiança que Deus vai terminar essa boa obra que iniciou em nossas vidas e que Ele triunfará no final, né? Que a gente vai triunfar por causa dEle. Que é aqui o pastor que nos guia aos pastos verdejantes, mesmo no vale da sombra e da morte, mesmo quando a gente às vezes se encontra lutando ali mais fortemente contra um pecado, quando a gente se encontra passando por uma situação onde a gente muitas vezes não vê ali a mão de Deus agindo, digamos assim, não que a gente precise ver, porque Deus está agindo em todo momento, mas a gente, como humanos, a gente às vezes fica, caramba, Senhor, o que está acontecendo? Não, a gente deve confiar que Deus vai terminar essa boa obra que Ele começou, que Ele é fiel, que a fidelidade dEle não está posta no que a gente fez, que a gente não tem como barganhar com Ele, mas por causa da imutabilidade do ser e dos atributos dEle, a gente pode confiar. E aí eu queria deixar 3 textos, aí sim para finalizar mesmo, para liberar os irmãos, 3 textos que eu acho que são bem bacanas para a gente ter sempre em memória, né, para tratando desse assunto. Primeiro em Mateus 24:13, onde Cristo faz digamos, um alerta, uma dessas exortações, dessas questões que ele fala, que não anula a perseverança dos santos ser totalmente dependente dele, mas que nos traz esse alerta para que a gente possa sempre viver de acordo com a palavra dele. Onde Mateus 24:13, o próprio Cristo diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E graças a Deus a nossa perseverança está em Deus, está em Cristo, na obra que ele realizou, né? Em todas essas garantias que a gente viu que Ele nos dá. Em Romanos 11:29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, aquilo que Deus faz, que Deus prometeu, não podem ser tirados, não podem ser voltados atrás, é irrevogável. E por último, Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Onde muitas vezes a gente pode achar que não está conseguindo, onde a gente pode achar que a gente não está sendo fiel o suficiente, Deus vem com essa mensagem, né? Onde dizendo que Ele nos fortalece, Ele nos ajuda e Ele nos sustenta com a destra fiel dEle. Aqueles que são realmente deles podem ter no coração essa promessa e ter a certeza daquele encontro final com Cristo, né? Quando chegar o dia ou da nossa morte ou da volta de Cristo, onde a gente vai poder olhar face a face aquele que verdadeiramente nos amou, né? E que nos trouxe para perto dele. Queria agradecer aos irmãos. Vou orar para terminar. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, questão? Não, então vou orar para terminar. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo isso que a gente viu aqui, Pai, pela Sua eleição na eternidade das nossas vidas, onde o Senhor nos chamou de maneira que nós nunca teríamos te amado se Tu não nos amasse primeiro, Pai. Muito obrigado pela obra meritória e redentora de Cristo, pela intercessão dele por nós, Pai, pelo Teu amor, Pai, que nos constrange a nos aproximarmos de Ti e querermos viver uma vida digna que glorifique Teu nome, Pai. Muito obrigado pelo pacto da graça que é fiado em Ti mesmo, Senhor, e que nos dá essa segurança de que a gente vai encontrar contigo na eternidade, Senhor. Que o Senhor possa trazer essas verdades ao nosso coração para que a gente esteja atento, não viva uma vida descuidada, mas uma vida que se esforce a viver de maneira que estejamos de acordo com a Tua palavra, com os Teus mandamentos, com o Teu caráter, Senhor. Mas que também ao mesmo tempo nos console, nos conforta, sabendo que mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos onde muitas vezes a gente é fraco e falha, que todo esse trabalho não está fiado nas nossas forças, mas sim na obra de Cristo e nas Tuas promessas, e que a gente pode descansar nisso, Pai. Nos faz
sempre meditar nisso, dar essas palavras ao nosso coração para que a gente possa ter esperança, firme essas palavras no nosso coração e que a gente possa ir para casa, meditar nisso e voltar à noite e desfrutar de mais um momento de exposição da Tua Palavra e ser alimentado com um pão que não perece, o pão que verdadeiramente nos alimenta, que é a Tua Palavra, que é Cristo, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.